Olá, povo de Deus! Aqui nos encontramos mais uma vez para juntos recebermos a palavra do Senhor. Mas antes gostaria de pedir à minha filha Isabela para que cante uma música ao nosso Deus. Contigo venceré, Cristo, mi Señor, digno eres tú, Cristo, mi Señor, digno eres tú. Amém. Amém. Muito obrigado, Isabelinha, por essa linda música. Oremos ao Senhor. Querido Pai, neste momento te pedimos que ao abrirmos Tua palavra, ela seja mais uma vez lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Em 1987, um homem chamado Benjamin Salomon Carson parou o mundo porque todos ficaram entusiasmados com aquilo que ele fez. Ele é mais conhecido como Ben Carson, este cristão adventista, que neste ano, através de uma equipe montada com 50 médicos, enfermeiros e técnicos, tendo uma cirurgia aproximadamente com 22 horas de duração, este homem conseguiu separar dois irmãos gêmeos siameses que estavam juntos, grudados por suas cabeças. Foi um marco histórico. Ben Carson, este cristão adventista, hoje é reconhecido e respeitado mundialmente como uma autoridade no que tange a parte de neurocirurgiões. Eu quero falar de uma outra separação. Não bonita, não bela, não positiva como essa dos gêmeos. Eu quero falar de uma separação que pode acontecer na vida espiritual. E essa é negativa. Me refiro aqui à separação do ser humano de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 58, verso 2, diz assim, as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, os erros, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para facilitar a compreensão deste verso, vamos ler o livro de Romanos, no capítulo 8, porque aqui o apóstolo Paulo nos dá uma visão mais clara, mais completa
do que vem a ser esta separação. O livro de Romanos, no capítulo 8, verso 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta, veja. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Alguma coisa nesta vida nos separará do amor de Deus? Interessante que esta expressão separar, em seu sentido original, na língua grega, a expressão separar tem o sentido de se colocar entre, se colocar, invadir, penetrar, entrar ao meio de duas coisas, no meio de duas coisas. Semelhante a um casalzinho, namoradinhos, estão grudadinhos, apaixonados. De repente chega alguém e entra bem no meio deles e separa os dois. É esse sentido que Paulo está dizendo de separação. É algo que vem e separa aquelas duas forças, aqueles dois sentimentos. Sabe que Paulo faz aqui uma lista de coisas que podem sim resultar numa separação entre nós e Deus. Ele comenta, por exemplo, da tribulação, ele fala também angústia, depressões, perseguição, ele fala sobre fome, nudez. Aqui, quem sabe, deriva de uma situação financeira. A situação está tão difícil que faz a pessoa até sentir que passará fome, não tem o que vestir. Ele dá um outro sentido também, uma outra razão, perseguição, pessoas que estão sendo ameaçadas. O desespero, a tensão pode gerar uma relação afetada com Deus, porque começa a faltar a fé, o temor, ou melhor, aquele medo intenso, começa a afetar a vida da pessoa. E ele conclui também falando sobre perigo, sobre a espada, ou seja, a própria violência aqui, propriamente dita. Recentemente eu estava dando uma olhadinha na internet e vendo alguns livros virtuais, e eu vi um livro que se intitula Conquistar é Fácil, Difícil é Manter. Olha o nome do livro, que curioso, interessante. Conquistar é fácil, difícil é manter. Sabe que este livro tem sua razão. Segundo este livro, que fala sobre relacionamentos, e é bom deixar claro aqui de que eu não estou recomendando o livro, porque na verdade eu não li, não o comprei, só achei interessante o tema. Esse livro me faz lembrar a questão, por exemplo, da vida da pessoa. Certa vez um cantor muito popular, cantor brasileiro, eu assisti uma entrevista onde perguntaram para ele como que ele fazia para, devido tanto sucesso, tanta popularidade, como que ele fazia? Este cantor, muito conhecido no Brasil, ele respondeu o seguinte: olha, fazer sucesso é fácil. Basta você gravar o seu primeiro CD e através deste CD, muito bem feito, ele explode, ele explodiu. Fazer o sucesso é fácil, o difícil é mantê-lo. Interessante as palavras desse cantor, tem a ver com o título do livro, né? Fazer sucesso, chegar no alto é fácil, difícil é se manter. Sabe que para muita coisa isso é verdade. Por exemplo, casamento, comentando sobre o livro. Casar-se não é tão difícil, é uma coisa trabalhosa. Você tem que cuidar de convites, tem que ajustar a questão do casamento no civil, você tem que entregar os convites, tem que marcar o culto, organizar o programa, dá muito trabalho, é muito cansativo. Mas aquilo, quando chega o dia, acabou. Casamento, a cerimônia não é tão difícil, é trabalhosa. Mas o dia a dia do casamento, o pós-cerimônia, os dias vindouros, os anos que chegam, não é tão simples assim, é algo complexo. A vida espiritual, queridos irmãos, é também difícil, no que tange a manter-se firme com Deus devido à nossa natureza humana pecaminosa. Por exemplo, como uma pessoa faz para entrar na igreja? Como que ela faz para se tornar um cristão adventista, por exemplo? Alguém vem à igreja, convidado por outra pessoa, e de repente, através deste convite, ele começa a frequentar a igreja, ele também começa
a receber estudos bíblicos, alguém começa a ensinar a Bíblia para ele, e depois de muito frequentar a igreja, depois de terminar os seus estudos, é praticamente natural o desejo dessa pessoa se entregar, se for uma pessoa sincera. Uma vez que ele aceita os chamados, os apelos, os convites que a palavra do Senhor faz para ele, ele aceita o batismo. E o batismo, sem dúvida alguma, vem a ser um dos rituais mais lindos da igreja. Mas tem um detalhe. Até o dia do batismo é difícil, é sofredor, às vezes angustiante. Mas a luta cristã, ela não vem até o dia do batismo. Para muitos, a luta começa até mesmo depois desse dia, do dia de seu batismo. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aqui sobre a separação, ele nos dá um conselho seguinte, que nós temos de tomar cuidado para que não nos separemos de Deus. O mundo está em crise, nosso país está em crise, nossa cidade está em crise. São preocupações agora financeiras, são preocupações governamentais, porque os políticos agora, você deve estar acompanhando, começam um a criticar o outro, questionar o outro, o procedimento. E nós, a sociedade, a gente fica esperando, olhando para um lado e para o outro, esperando alguma resolução. A saúde não está bem. O vírus vai contagiando cada vez mais pessoas. E é natural que a gente fique preocupado. Só que tem um detalhe, segundo a Bíblia, os problemas não podem nos separar do amor de Deus. Seja um problema financeiro, seja um problema de ordem de perigo, como este que estamos vivendo, seja uma situação de tribulação, também é uma tribulação o que estamos vivendo. É por isso que no verso 39 o apóstolo Paulo diz assim, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora note o verso, este é o verso 39. Note o verso 37, Romanos 8. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vou repetir, Paulo falando, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio, olha a expressão aí, por meio daquele que nos amou. A salvação não é mérito, a salvação não é algo que vem de mim, não é meu mérito. Não sou eu que conquistei, eu não a mereço. Segundo as palavras de Paulo, a vitória vem através daquele que nos amou. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você, é que nós temos de estar firmes com Cristo, porque a nossa unidade com Cristo, o fortalecimento, a relação, é o método mais eficaz para você vencer a tribulação, você vencer a espada, você vencer a fome, a angústia. Certa vez eu ouvi de um pregador a seguinte frase: crise vai, crise vem, para revelar quem é quem. Olha que interessante a frase desse pregador, vou repeti-la. Crise vai, crise vem, para revelar quem é quem. Essa frase é verdadeira. Na crise também se cresce. E muitas vezes é na hora da crise que a gente se revela, que a gente demonstra realmente quem nós somos. É na hora dos problemas, é na hora da pressão. Alguns até brincam dizendo, quer conhecer uma pessoa, coloca ele dentro de um campo de futebol ou em meio a um trânsito da Marginal Tietê. Sabe, queridos, estamos vivendo dias realmente bem difíceis, inimagináveis. Eu acho que nem a pessoa mais pessimista deste mundo, de nossa cidade, poderia imaginar o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Mas tem um detalhe: segundo a palavra de Deus, nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem a tribulação, nem a espada, nem a fome, nem a angústia, nem a peste, nem a doença, nada pode nos separar do amor de Deus. Muito pelo contrário, quando estamos juntos ao amor de Deus, Paulo diz, somos mais que vencedores. Permitam-me ler alguns versos da Bíblia rapidamente, que fala sobre vitória. Vou começar aqui, Apocalipse 2.
são vitórias prometidas às igrejas do Apocalipse. Por exemplo, a primeira revelação de vitória. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Aí pertinho no versículo 11 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Verso 26, Apocalipse 2: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3, verso 5: ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Verso 12: ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E por último, Apocalipse 3, verso 21: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Notaram que a palavra mais repetida nesses versos é a palavra vencedor? Nós somos vencedores em Cristo. Por enquanto estamos lutando. É a igreja que batalha, que luta. É a igreja do Senhor que está desbravando nos arraiais, nos desertos da vida. Mas haverá um dia onde este deserto chegará a seu fim. Haverá um dia onde a dor, a peste, a doença, a morte não mais existirão. A palavra de Deus garante, Apocalipse, até as lágrimas, até nossas lágrimas, o Senhor as secará. Queridos, torno a dizer, entrar para a igreja, ser batizado, semelhante a uma preparação de casamento, semelhante ao que diz o cantor de fazer o sucesso de início, é difícil, mas não é tão difícil. A complexidade vem na fase posterior. Por isso que eu quero terminar este sermão dizendo o seguinte: aproveite este momento que você está tendo agora, que nós estamos tendo agora. Fique mais próximo de sua família. Quem sabe você, pai de família, devido ao trabalho, à correria, pouco tempo você conseguia dedicar aos filhos. Muitos de nós, inclusive, saíam de casa cedo com os filhos dormindo. Quando chegavam, os filhos já estavam descansando. Querido irmão, aproveite esse momento e fique com os seus filhos, brinque com os seus filhos. Querida irmã, quem sabe eu estou dizendo para você que reclamava, e com razão, do pouco tempo de estar com sua família, com seu esposo. A irmã, aproveite ao máximo este momento e se una à sua família, principalmente você que tanto trabalha, trabalha o dia todo fora de casa, chega em casa, ainda tem os afazeres domésticos, a correria do lar, é muita coisa. Só que agora, você pode aproveitar momentos preciosos com sua família. É uma crise, a razão é muito complicada, mas saibamos aproveitar aquilo que podemos aproveitar. E para terminar, como diz a palavra de Deus, o pecado pode nos separar do Senhor. É por isso que você tem que tomar cuidado com o nível de preocupação que você está tendo nesses últimos dias. Até vou te dar um conselho. Estamos recebendo uma chuva de informações todos os dias. Eu no meu WhatsApp eu recebo diversas coisas. Todo mundo falando sobre coronavírus, é fake news, alguém promete cura pelo limão, outro promete cura por não sei o que mais. É cada invenção. Até um conselho: evite fake news. Não reparta, não transmita. Busque as informações corretas. E concluindo esta mensagem, se o pecado nos separa de Deus, aproveitemos este momento agora de parada, de pausa. Aproveitemos este momento para nos aproximar do Senhor. Façamos aquilo que uma vez o profeta Isaías
aconselhou o rei Ezequias. Certa vez, o profeta Isaías buscou o rei Ezequias e falou o seguinte para ele. Isso está em Isaías capítulo 38. Coloque em ordem a sua casa, a tua casa. Aproveite este momento em família. E coloque também o que disse o profeta ao rei. Coloque tua casa em ordem. Se a relação marido e mulher não estava bem, alguns ruídos, aproveite agora, passe tudo a limpo. Comece de novo. Se a relação pais e filhos estava meio manchada, falta de tempo, e quando se via uma coisa não ia bem, aproveite agora para conversar, para brincar. Se a relação família estava afetada pelo ritmo acelerado, agora não tem desculpa. Aproveite este momento para compartilhar momentos lindos com os seus. E terminando, aproveite este momento para se aproximar de Deus, para que através de uma relação sincera com o Senhor, possamos juntos acertarmos as nossas contas com Deus. Aproveitemos este recesso. Até quando vai, não sabemos. Mas se o pecado nos separa de Deus, a graça nos une. Então aproveite este momento para se aproximar não só de sua família, mas também se aproximar mais de Deus. Tente fazer aquele ano bíblico que você nunca conseguiu ir adiante. Tente estudar a lição da escola sabatina, ela que com muita luta você estudava meio rapidamente, meio corrido, pegava uma ideia. Agora não, você pode com calma se aprofundar na relação com Deus. Queridos, se o pecado nos separa de Deus, a graça nos une. Aproveitemos este período para que estejamos com o Senhor de uma maneira, quem sabe, nunca vivida por cada um de nós. Oremos. Querido Senhor, diante de sua presença pedimos perdão. Perdão por nossas falhas, por nossos equívocos. E nesta hora, Senhor, queremos te pedir, dá-nos o privilégio, a oportunidade de nos unirmos ainda mais a Ti. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar de Teu amor. Mas, Senhor, muitas vezes os nossos pecados atrapalham a nossa relação. Aproveitamos agora o momento para Te pedir perdão e também para Te convidar, Senhor. Esteja conosco ainda mais nestes próximos dias. Que através da Tua palavra, que através da oração, que através da comunhão, a graça esteja tomando conta de cada um de nós. Se aproxime, Senhor, de nós. Faça isso, por favor. É o que nós oramos em nome de Jesus.